Muito obrigada. Em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, muito obrigada por este convite, que muito agradecemos. Como é que está a literacia em saúde e a oncologia em Portugal? Eu penso que estamos a caminho de uma melhor literacia em saúde. Há alguns grupos estratégicos e há associações e grupos não só de intervenção comunitária que têm dado passos muito interessantes a nível da literacia em saúde. Por outro lado, também sabemos que existe aqui um campo vastíssimo para nós atuarmos no domínio da prevenção da doença. A literacia em saúde, como sabe, tem várias dimensões, nomeadamente do acesso à saúde e à informação à saúde, a compreensão dos recursos, e penso que isto é um campo muito vasto das questões da compreensão. A linguagem ainda continua a ser muito hermética e muito fechada, e depois do próprio acesso aos recursos de saúde e à navegabilidade no sistema. E isto tem a ver com, não só com o cidadão em geral, com o cuidador e com a pessoa com doença oncológica. E depois envolve outros stakeholders, mas de facto eu penso que o caminho está a ser feito, mas ainda há ainda muito para desbravar, porque eu creio que no cancro e nas doenças oncológicas é preciso começar muito mais cedo. E é este, digamos, que a grande carência é temos que começar mais cedo, temos que começar a ter no jardim de infância, para começar a ter uma melhor literacia em saúde. A literacia em saúde, de facto, pode auxiliar não só a pessoa com a doença oncológica e o cuidador de várias formas, nomeadamente no próprio questionamento que faz no início da doença. Quando a doença é detectada ou quando a pessoa vai ao seu profissional de saúde, deveria já estar munida de um conjunto de questões essenciais que têm a ver com a sua vida, porque para além do cancro há a vida do cuidador, há a vida da pessoa com doença oncológica. E muitas vezes as pessoas vão para esta interação com a saúde pouco preparadas. Não porque responsabilidade delas, mas porque também não têm informação suficientemente na comunidade, às vezes, para questionar como é que é o meu trabalho, como é que é a minha saúde, se eu posso engravidar, como é que são as relações sexuais, o que vai acontecer, o que é que me vai acontecer a nível físico, que tempo é que vai ter a doença, que dados é que eu posso ter, que medicação, que tratamentos, que segunda opinião se eu posso ter, porque é um direito, por exemplo, da pessoa doente ter direito a uma segunda opinião. Evidentemente que há duas partes na relação terapêutica. Há o profissional de saúde e há a pessoa doente, ou a pessoa, ou o cidadão e o cuidador. E também compete ao profissional de saúde estar preparado também para fazer estas respostas. E parece-me a mim que, dentro da área oncológica, ainda há pouca preparação para que este profissional consiga estar munido de uma informação essencial para aquele doente. Não é? E isto faz-se com desenvolvimento de competências. Aliás, isto é literacia em saúde. É permitir que o profissional de saúde, de facto, seja o maestro da relação terapêutica, ele ele que vai conduzindo, mas a outra parte também é essencial para que haja música, não é? Mas o profissional de saúde, no desenvolvimento não só das suas competências, ou seja, conhecimento, como lidar com este utente, mas também que argumentos, que informação deve estar munido para depois poder satisfazer a outra parte. Que muitas vezes sabemos que o embaraço, o medo de perguntar, a baixa literacia em saúde, inibe as pessoas de terem uma atitude proativa em relação à sua doença e à sua saúde. E por isso há muito caminho aqui na literacia em saúde, que passa pela competência, pelo desenvolvimento, pela formação. Mas, como eu disse inicialmente, isto tem que começar muito mais cedo, muito mais cedo. É importantíssimo empoderar o doente. Muitas vezes aquilo que acontece é que a pessoa doente pode participar no processo de decisão, mas não tem competências para participar na decisão. E é preciso saber distinguir isto, não é? A pessoa, perante uma doença oncológica complexa, pode não saber tomar a decisão final, mas dizer eu quero, eu não quero, mas pode participar no processo. Em que situação, quais são os médicos que são de referenciação, a que serviço é que ela pode ir, ou seja, há uma série de questões que ela própria pode participar no processo e pode poder ativar. Ora, quando nós falamos em ativação, o que é que significa ativação? Ativação significa desenvolvimento de competências. E desenvolvimento de competências, o que é que significa? Significa que a pessoa, pelo menos, tem que ter conhecimento, aprender mais sobre aquilo que é a doença, conhecimento também para poder agir, que a pessoa tenha capacidade, isto é, que a pessoa saiba agir perante aquele conhecimento,
e depois que a pessoa desenvolva as suas atitudes, os seus comportamentos, os seus atributos pessoais para poder cuidar de si ou alguém que cuide dela. No desenvolvimento, por exemplo, de conhecimentos em relação, por exemplo, aos direitos do cidadão e do doente oncológico. Por exemplo, estar munido de alguma informação que possa ser útil àquele doente. Por exemplo, na questão das taxas moderadoras, a comparticipação dos medicamentos, as despesas de deslocação, as questões do testamento vital, a questão, por exemplo, da preservação da fertilidade, ou da prescrição medicamente assistida, da procriação medicamente assistida, o direito ao acesso à informação, por exemplo, saber que aquele doente tem direito a uma segunda opinião e estar preparado de dizer pode ir a outra segunda opinião, pode perguntar, facilitar o acesso ao processo clínico. O processo clínico é um direito do doente. E facilitar esse processo, esse acesso ao processo é essencial. E isto ainda também tem que ser mais desenvolvido. Mas há outros direitos, por exemplo, qual é o meu tempo máximo de resposta que eu tenho se eu estiver num processo oncológico ou se eu estiver num caso agudo. As questões, por exemplo, da segurança social, que proteção é que eu tenho na doença, que proteção é que eu tenho na invalidez. Depois, ao longo do ciclo de vida, significa que se a pessoa com um processo oncológico for uma criança ou um adolescente, que direitos é que não só o cuidador tem, porque depois colocam-se questões, eu vou perder o meu emprego, vou diminuir o meu rendimento de trabalho, e nesta sociedade isto são questões muito profundas, não é? A pessoa precisa de sobreviver num meio onde está, precisa de cuidar da pessoa doente. Vou ter direito a alguma prescrição social, a alguma prestação social que me apoie? Ou seja, não quer dizer que o profissional de saúde saiba absolutamente tudo, mas o profissional de saúde tem que estar munido de alguma informação para dizer, olha, vá, sei lá, à Liga Portuguesa contra o Cancro e tem um guia de direitos. Tenha a Fundação Osório Castro, por exemplo, para as questões da criança e do adolescente. Ou seja, perceber também que há uma navegabilidade no sistema para o próprio doente, mas ele próprio também tem que saber. E eu acho que isso é fundamental e é essencial. Depois, sabemos que as questões, por exemplo, do cuidador informal, o estatuto do cuidador informal. O médico não precisa saber quais são os requisitos, mas precisa de saber que existe o estatuto de cuidador informal e que este é útil para quem se quiser candidatar e a forma como se candidata o potencial cuidador. Depois as questões como já disse, dos benefícios fiscais, do regime laboral, enfim. E há outra questão que é também muito importante, que é o cancro hereditário. Não é? Nós sabemos que pelo menos dos dados que constam 10% do cancro é hereditário, e olhando para a população portuguesa, se calhar valia a pena fazer aqui alguma intervenção em termos de campanha, em termos de reflexão, em termos de criação de informação sobre esta vigilância. Não é? Eu volto a dizer e repito sempre, isto tem que começar muito mais cedo, muito mais cedo. Por exemplo, nos Estados Unidos, há muitos anos, há campanhas, por exemplo, para as crianças dos jardins de infância sobre proteção solar. Nós sabemos que o cancro mais frequente que existe é o cancro da pele, não é? E como é que surge o cancro da pele, não é? E por isso a exposição ao sol é uma questão essencial. Ora, se as crianças aprendem por modelação, não é? Por que não ensinar já estas pequeninas coisas, não é? Que depois absorve naturalmente e as pessoas estão mais preparadas. É muito mais difícil mudar um adulto do que alterar a capacidade de compreensão de uma criança. E por isso as estratégias das políticas públicas para a inclusão da literacia em saúde desde o jardim de infância é essencial. Não quer dizer que se mudem os currículos, quer dizer é que, aproveitando algumas áreas, introduz-se as competências e os conhecimentos sobre literacia em saúde, que têm a ver com o acesso, com a compreensão e com o uso dos recursos de saúde. E de certeza que aquilo que são os fatores adquiridos e os fatores de risco para o cancro, são quais? Que é a exposição ao sol, a alimentação, não é?
os hábitos de álcool, tabagismo, etc., de certeza que se começássemos mais cedo, os resultados seriam diferentes. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu faço parte do National Cancer Hub, que é um grupo de peritos que está a trabalhar sobre as estratégias para a doença oncológica. Estamos agora a terminar a fase, eu faço parte do grupo do Health Information, naturalmente, e a literacia em saúde, e estamos agora a terminar uma série de documentos de partilha com o cidadão e para promover não só campanhas, sensibilização do cidadão para as várias áreas do domínio oncológico. Também temos feito, a nível dos sócios, promovendo reuniões parcelares para conseguirmos perceber qual é o caminho que nós temos que fazer para melhorar o acesso, a compreensão e o uso dos recursos. Nós, a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, nasceu há um ano, apesar de nós termos já esta estratégia e já trabalhamos na área da literacia em saúde. Eu trabalho na área da literacia em saúde desde 2011, mas, de facto, com este grupo desta sociedade científica, estamos muito mais fortes, não temos dúvida nenhuma, e temos uma intervenção muito mais concentrada e muito mais focalizada e muito mais com uma observação geral. A nossa intervenção é a nível nacional e, por isso, aquilo que nós queremos fazer é dividir o país em Norte, Centro, Alentejo e Sul e criar estratégias específicas para cada uma destas partes do país em relação não só à doença oncológica, como a outras questões relacionadas com a saúde e com a promoção da saúde e a prevenção da doença. Neste momento estão a sair alguns documentos. Temos também trabalhado de perto com alguns médicos oncologistas, que também são sócios da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, e parece-me que o caminho é este. Trabalhamos também com outra área, que são as associações de intervenção comunitária e associações doentes. Trabalhamos, por exemplo, temos uma parceria por exemplo, com a MOG, com o Movimento do Cancro Oncológico dos Ovários, com a doutora Cláudia Fraga, com a Liga Portuguesa contra o Cancro, etc. E a ideia, de facto, é nós sozinhos não fazemos nada, não é? Absolutamente. Só trabalhando em rede. E isto é um dos grandes desafios que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o número 17, nos diz. Só trabalhando em rede é que nós temos efeitos. E por isso, é criar aqui esta conexão, esta rede a nível nacional, trazermos aprendizagens não só a nível nacional, mas a nível internacional, porque também as boas práticas também são praticadas fora daqui do país, e depois conjugar isto para fazer intervenção prática no terreno, não é? Mas, de facto, nas escolas, nos jardins de infância, eu acho que isto tem que começar por aí, tem que começar mesmo por aí. Eu insisto sempre, porque, de facto, não há o efeito a médio prazo, nem a curto prazo, mas há um efeito a longo prazo, cujas gerações futuras estarão mais cuidadas, sobretudo tendo em conta que a temperatura do planeta vai aumentar, as questões ambientais vão ser colocadas, a poluição vai aumentar, e por isso, se nós não olharmos para o futuro, não é? Estamos a pôr em risco estas gerações mais jovens em risco, quer dizer, nós estamos a fazer o nosso percurso, a nossa média de idades significa que daqui a 20 anos estamos todos mais ou menos na meia-idade ou na grande idade, pelo menos olhando para mim, não para si, mas eu quero ter uma vida supostamente mais saudável depois dos 65 anos, não é? O que não acontece também em Portugal, não é? Mas também é tratando das gerações mais jovens que nós também garantimos isso, porque eles são os nossos futuros profissionais de saúde, não é? Sem dúvida. Num momento em que sabemos que existem cerca de 30.000 óbitos por ano na área oncológica, é muito importante, de facto, acordar, ativar, potenciar as pessoas, o cidadão, para as questões da doença oncológica e da literacia em saúde. É importantíssimo, de facto, perceber como é que são feitos o acesso, aumentar as competências, aumentar os conhecimentos, as capacidades e depois a forma de agir das pessoas. As pessoas só agem também se estiverem motivadas. E por isso isto significa que, através do desenvolvimento das competências, quando nós temos mais conhecimento,
sentimos mais apetência a aprender mais e a saber mais. E por isso, de facto, uma maior literacia em saúde acho que conduzirá a melhor saúde em Portugal.